Olá, ótimo dia para você! Eu sou Tatiana Araújo e essa é a Mostra Vicentina na sua casa. Hoje, no eixo de sustentabilidade e qualidade de vida, a gente recebe o Bruno Vidal. Ele é consultor em agrofloresta e também secretário de Agricultura na cidade de Itajubá, Minas Gerais. No encontro de hoje, ele vai comentar um pouquinho sobre as hortas urbanas, sobre os benefícios e os efeitos que elas têm no meio ambiente. E de quebra, você ainda recebe dicas de como cultivar uma horta aí na sua casa. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que são o IOV, o Hortoservice, Sabin, Concessionária Tamoios, Degraus e a NIP-BR. Todas as atividades que acontecem aqui no Parque Vicentina Aranha é uma realização da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fica com a gente! Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, bom dia. Eu sou Bruno Vidal de Almeida, professor de engenharia, trabalho na área de sustentabilidade. Atualmente estou como secretário de Agricultura do município de Itajubá. E desde 2006 eu trabalho na área de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, envolvendo conceitos de agrofloresta e permacultura, que são técnicas que existem para ajudar a recuperar solo, recuperar áreas degradadas, e consorciar plantio junto com recuperação de solo, aumento de produtividade de água, tratamento de resíduos sólidos. Falar um pouquinho da minha formação, para entender um pouquinho da minha caminhada na agroecologia. Eu vim de São Paulo, capital, nasci lá na Zona Leste, em São Mateus, no Jardim Elba. E aí eu fui fazer engenharia na USP de Lorena, fiquei lá alguns anos, que eu fiz engenharia, doutorado e pós-doutorado, na área de engenharia de materiais e sustentabilidade. E desde 2006 comecei a trabalhar com projetos sociais na área de sustentabilidade, levando projetos para escolas, para recuperação de mata ciliar, de cidades. Então, foi um processo bem embrionário, assim, né? Eu comecei bem no quintal de casa, não tinha muita experiência, assim, com vida na área rural. Hoje eu moro em sítio, já tem 6 anos, sou produtor rural também. Trabalho com produção de frutas, hortaliças agroecológicas, que é uma linhagem de produção também. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre hortas urbanas. As hortas urbanas, elas têm um papel fundamental para ajudar a reconectar as pessoas com a natureza. E por que reconectar? Se a gente pensar 5 gerações atrás, ou 4, 5 gerações atrás, nossos avós, bisavós, a maioria veio da roça, veio de sítio, chegando para São Paulo, ou capitais, ou hoje até nas cidades menores de interior também, que acaba que já estão passando por esse processo, de urbanização e abandono da zona rural. As pessoas perderam o contato com a terra, perderam a forma de lidar, de entender os ciclos, entender quando planta, entender como recuperar solo, entender como que protege uma nascente. Então tudo isso foi sendo esquecido. E a parte mais industrial, de consumo do pronto, fast food, consumir coisas que já estão embaladas, empacotadas, os ultraprocessados. Tudo isso foi fazendo com que as pessoas fossem perdendo o hábito, de cultivar, o hábito de colher, o hábito de guardar sementes,
o hábito de produzir solo, que é por meio da compostagem que a gente produz solo. Então, falar de horta urbana, para mim, ela é uma desconstrução da cultura da escassez, de que é difícil produzir alimento, de que precisa ter uma indústria suportando por trás, por mais que a indústria seja necessária. A gente está falando de descentralização de produção de alimentos. Então, isso é uma forma de dar mais segurança para a cidade, que já entra em outros dois conceitos, de economia circular e a parte de segurança alimentar também. Então, são duas coisas que são muito importantes para a cidade. A gente passou, nos últimos 10 anos, vários problemas de gestão, né, municipais, que mostraram a fragilidade que o nosso sistema tem, né, o atual sistema. Se você tem uma crise hídrica, a cidade para. Você tem queda de energia, a cidade para. Se tem corte de energia, a cidade para. Numa pandemia, tudo para. Então, imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, que é um cenário provável dentro das possibilidades das mudanças climáticas, né? Do aumento da temperatura da Terra, aumento de incêndios, escassez de água. Tudo isso está acontecendo, só que as pessoas na cidade ficam um pouco iludidas, né? Eu moro na roça, em sítio, e percebo o quanto que as chuvas são diferentes, o quanto que elas estão mais agressivas quando vêm. Então tem um pancadão de chuva muito forte, aí dá aquela enxurrada na roça, dá enchente, dá tromba d'água, e depois vem uma escassez grande, e a gente fica sem água para irrigação, sem água para cultivo, além da contaminação da água, que é muito grande, né? Uma água de nascente nascendo contaminada, com erosão do solo, com fezes de animais, com fezes humanas, por causa que não tem saneamento na zona rural. Raro alguma zona rural tem saneamento. Então tudo isso está envolvido. E a horta urbana, para mim, ela é um espaço de trabalho cultural, onde as pessoas vão poder, ali primeiro, começar a ter uma troca entre a vizinhança, começar a ter uma interação maior com o bairro. Ela se torna um local de tratamento de resíduos da vizinhança, que para produzir alimentos você precisa ter solo vivo. O solo vivo vem da compostagem. Então, em uma horta urbana, é muito interessante você ter uma composteira junto, um lugar aí que você vai decompor os restos de alimentos, casca de fruta, de legumes, de vegetais, até restos de alimentos também pode colocar, dependendo do tipo de composteira que você está usando. Então, é um local que vai começar uma cultura nova, né? Uma cultura da troca, uma cultura do trabalho coletivo, uma cultura do cuidado, né? Então, as hortas, elas são muito mais do que um ambiente de produzir alimentos. Elas têm essa habilidade, né, de poder causar essa interação social. E a agricultura, ela tem um caráter feminino. Isso aí que é interessante a gente lembrar também. Que a parte dos ciclos, né, da germinação, praticamente a fertilidade, né, ela vem mais dessa natureza feminina, até que a palavra natureza, né, tem já um aspecto, né, tem essa força feminina por trás. Então, nisso é um ambiente também para aprender como interagir com os ciclos, com os tempos, né, o tempo de colheita, o tempo de plantio, o tempo de espera, que aí acaba que abre uma outra porta, né, que é a parte terapêutica das hortas. Também tem essa função, né, de controle de ansiedade, aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com as frustrações, né, e continuar a trabalhar, continuar a produzir. Também tem uma força muito grande de criar vida, né. Aí você vai perceber que mais pássaros chegam para o lugar, abelhas começam a chegar, insetos, borboletas, vai tudo começando a aparecer por ali e a pessoa vai começando a interagir mais, né. Isso para a cidade é um movimento muito forte, né, em termos de Brasil mesmo, tem uma força muito grande. Nas cidades tem a solução para os terrenos baldios, né, de prefeituras ou de particulares, terrenos que só dão gastos, junta bichos peçonhentos, né, como escorpião, cobra, o pessoal taca fogo para ficar segurando o mato, gerando mais problema para a vizinhança, sendo que a área poderia ser disponibilizada, né, para se fazer uma horta, para virar um ambiente
ali de interação da comunidade, para as crianças começar a aprender a plantar, aprender a entender a importância de se comer um alimento natural, que depois que começa a comer um alface, uma rúcula, uma beterraba, berinjela, colhida ali da horta, não precisa falar mais nada, que a partir que a pessoa tem essa experiência, ela por si só entende, né? O que você tem um alimento bom, o que você tem um alimento fraco, um alimento que já foi colhido há muito tempo para depois se colher. Então, colher o alimento fresco, está ali perto, é uma coisa muito boa. Sendo que isso abre uma porta muito grande, até para essa frente de pandemia que a gente está, de produzir alimento para quem está precisando, né? Aqui em Itajubá, eu, como secretário de Agricultura, junto com a prefeitura, a gente está começando a criar espaços de hortas urbanas, usando terrenos da prefeitura e de particulares para ajudar, principalmente nas periferias, para ajudar a aumentar a produção de alimentos, para as pessoas poderem ter em loco ali no bairro mesmo, ter comida sendo produzida, a cultura de plantar pé de fruta na cidade, isso são coisas muito importantes. Aí tem outra pergunta aqui para apresentação, que é que efeito as hortas urbanas poderiam trazer para o meio ambiente? Na cidade tem muitos efeitos positivos que a gente pode trazer. Um delas é a alteração do microclima local. Quando se fala de aquecimento global, a gente está expandindo o conceito de que várias cidades têm ilhas de calor, e isso está se repetindo em muitas cidades ao redor do planeta. Então, se a gente consegue alterar o microclima de alguns lugares, isso dá um efeito local, que somado ao redor do planeta inteiro, a gente tem uma alteração benéfica a nível global, do retardamento, né, do aquecimento global, ou de um caminho diferente para que isso não aconteça. Então a gente tem nas hortas esse papel importante de se tornar um ambiente regulador de microclima. A gente pode pegar uma área que era cimentada, uma praça, entrar com uma retroescavadeira, tira o concreto, tira o cimento, e a partir dali começar a estabelecer uma horta. Nas hortas agroecológicas a gente trabalha com cobertura de solo, então as podas de folha de árvore, as podas de capim, tudo isso vai ser usado para cobertura de solo. Nas hortas que eu trabalho, a gente chega a utilizar quase 1 tonelada de matéria orgânica para cada 100 metros quadrados. A gente faz uma camada de uns 20 centímetros de matéria orgânica entre os canteiros, né? Faz o canteiro mais alto com uns 20 centímetros e deixa um caminho de 50 centímetros para andar entre eles, e ali vira uma caixa d'água. Toda vez que chove, ali vai armazenar água, além de estar decompondo esse material e formando nutrientes que vão estar disponíveis ali para o solo, fungos benéficos, os outros micro-organismos, minhocas, tudo isso vai estar ali ajudando o solo a recuperar a sua vida. Então a gente tem vários benefícios, né, que as hortas trazem para o meio ambiente. A parte fundamental é a alteração de microclima, plantar água, que quando a gente está refazendo o solo orgânico, né, você está indo ali com o solo com bastante matéria orgânica, quando chover, essa água não vai mais para o esgoto, nem direto para o rio, causando enchentes, ela vai entrar no solo e vai entrar para o lençol freático, alimentando as nascentes, né? Nas cidades, as nascentes, a maioria foi tudo soterrada, né? Mas se alimenta o lençol freático, essa água, em algum lugar, ela vai aflorar e vai voltar para o ciclo dela, né? Tem mais uma pergunta também, que é se qualquer pessoa pode cultivar uma horta urbana. A resposta é que sim. Não é necessário ter uma graduação, ter um curso específico, viajar para fora do país, nada disso precisa. O que precisa é boa vontade. Se a pessoa tem um cantinho pequeno em casa, começa a pegar a semente do que comeu, guarda uma semente de abacate, põe num potinho para ver ela germinando, depois que crescer, planta ela na beira de algum rio, guarda sementes de abóbora, põe para germinar, feijão. Se tem um quintalzinho concretado, uma marreta boa, quebra o concreto lá, faz uma hortinha pequena e começa o processo, porque tudo tem que ter um início, né? E eu mesmo hoje tenho uma atuação
já em maior escala, né, já sendo um dos gestores municipais. Mas quando eu comecei lá em 2006, foi num pedacinho de quintal pequeno. E aí vem outra coisa importante, que é uma ação que ela não é pontual. Não adianta a pessoa querer plantar, faz um evento, planta, tira foto, põe na internet, nas redes sociais, depois desaparece e larga o lugar. Então tem que ter esse cuidado de voltar, cuidar de novo, ter uma presença, né? Então isso aí já tem esse compromisso da frequência da pessoa, participando ali, cuidando. E é uma coisa muito interessante que quando começa uma horta no lugar, os vizinhos começam a ficar olhando, meio curioso, daqui a pouco brota uma criança, brota outro vizinho, e aí quando vê já tá a coisa acontecendo. Então não demanda assim de, se já tem um grupo formado, é mais de caminhar que o caminho aparece mesmo. Confiar que pelo que você está criando, vão surgir as pessoas certas, os parceiros, para ajudar o processo a crescer. E nas cidades é sempre importante lembrar que toda área pública ela pode se tornar uma horta. Então aí usando escolas, praças, beira de rio, todas essas áreas podem se tornar hortas, desde que entre em contato com a prefeitura, entre em contato com a direção da escola, com a Secretaria de Educação, e consiga ali articular para que o lugar possa ser usado para finalidade de hortas. Eu gosto bastante de hortas em escolas. Para as crianças é um processo muito importante. Para as entidades sociais também, asilos, lugares que cuidam de crianças. Se tem um espacinho verde, é importante ter uma horta para produzir alimento dali mesmo. A criançada adora mexer na terra, perceber que ali que ela cuidou, aquilo cresceu, aquilo virou um alimento, poder levar para casa isso. Então, a gente consegue expandir muito o conceito. E como dicas, eu sugiro consultar, né, via internet. Tem muita gente que divulga material, que no Instagram, YouTube, Facebook, coloca muito material. Eu tenho muitas referências de pessoas na internet que eu sigo, né, para aprende alguma coisa com um, com o outro. Tem pessoas que eu sigo no Nordeste, Centro-Oeste, região de montanha, pro Sul, que cada bioma tem característica diferente. E eu gosto de seguir muito o pessoal do Nordeste, que eles têm muitas soluções para plantio em área de seca. Como a gente regrediu nossos biomas, né, a gente não tem mais a floresta atlântica na potência dela, né, de solo e disponibilidade de água, nosso solo regrediu. Então a gente tem que entrar com plantio um pouco mais robusto, né? E a parte principal é a recuperação do solo. Qualquer solo é recuperável. Então não tem problema se você tem um lugar que é um terreno baldio, tá cheio de entulho. Primeira etapa é limpeza. Limpar o lugar, tirar os entulhos, fazer a catação. Depois, se a terra dali é muito ruim, dá até para comprar terra, né? Tem o pessoal de terraplanagem que vende terra para aterro. Se conversar com eles, eles têm também terra preta. Então, dá para usar esse recurso de usar terra de fora e produzir matéria orgânica no local por meio de compostagem. Na internet tem vários grupos muito bons que dá para tomar como referência. O grupo que eu trabalho chamou Despertar do Gigante. A gente tem bastante material na internet também. O meu Instagram é bruno.pardal. Lá tem bastante material também que dá para consultar. Eu tenho duas grandes referências aqui no Brasil que eu sigo, que é o Ernest Gotti, que ele é da Agenda Gotti, é um dos pioneiros na agrofloresta. Ele sistematizou muitos conceitos que já eram usados até pelos índios. E a outra autora que ela é incrível, que é a Ana Primavelli. Ela fala muito da vida do solo, de como recuperar áreas degradadas, tem muitos livros publicados. De agrofloresta também tem uma equipe chamada Mais Agrofloresta, que eles são lá de Brasília, já expandiu para vários lugares. No sul do estado de São Paulo tem a Coopera Floresta. No Vale do Paraíba tem a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba. Então todo lugar tem algum grupo, tem alguma referência. E o legal é a pessoa confiar, assim, né, de mexer na internet, procurar referências, fazer experimentos, ir testando. Eu gosto muito de conhecer o bairro. Na minha casa mesmo, eu tenho uns vizinhos lá que tem marcenaria. Toda semana eu passo lá com a minha caminhonete e pego
um saco de serragem de mais ou menos uns 40 quilos. Tem 2 anos que eu estou fazendo isso, já deu mais de uma tonelada de material já foi pego de lá e usei para minha horta. Então a gente consegue em pouco tempo assim, né, conhecer o perfil do bairro que mora. Se tem padaria, eles vão ter casca de ovo que vai para o lixo. Isso pode usar para solo, para compostagem. As prefeituras que fazem coleta de folha, de grama. Aqui em Itajubá a gente está começando o programa municipal de compostagem, que daí a grama e folha de árvore, ao invés de ir para o aterro, gerando custo e prejuízo para o município, está entrando agora para compostagem, para virar solo, né, para agricultura, e também ser usada para a cobertura do solo, que a cobertura vegetal para a floresta atlântica é muito importante. Que aí você reduz a temperatura do solo, reduz a evaporação de água, e com isso você começa a ter um bioma mais saudável. Então, deixar assim essa mensagem, né, para lembrar que as hortas é muito mais do que um local de produzir alimento e medicinas, né, um lugar para mim, de cura humana, um lugar onde você vai ter interação, e com isso a gente consegue ajudar a criar a cultura da abundância num país que já tem esse histórico de tanto sofrimento, de trabalho escravo, exploração. Então, a cultura da abundância, ela tem que ser ainda trabalhada, estabelecida, ao invés de a gente seguir esse sistema de exploração, né, humana e da natureza, né. A gente tem que olhar que existe essa sinergia, né, tanto que a agrofloresta é também chamada de agricultura sintrópica, que ali é um lugar que você vai acumular energia para o sistema crescer, ao invés de você só extrair. Beleza? Boa sorte, pessoal. Então, agradeço a atenção e desejo muita boa sorte para quem for começar essa aventura nas hortas. Abraço.